Bom dia, quinto ano. Hoje é quarta-feira, dia 4/8/2021. Chegamos aí à primeira semana de volta às aulas, certo? Hoje, na quarta-feira, o quinto ano trabalha com tia Fabiana a matéria de História. Isso mesmo. Então, aí você pega seu livro de História, pega seu material e vamos iniciar mais um dia de aula, tá certo? A gente vai iniciar hoje com a nossa unidade 2, capítulo 3, desculpa. A gente vai iniciar hoje com o nosso capítulo 3, tá certo? E aí, a página que a gente vai trabalhar hoje é a página 118. Na verdade, a gente vai trabalhar o conteúdo que fala sobre a centralização do poder. Então, você pega seu livro de história, já coloca a data de hoje, que é dia 4/8/2021, tá certo? Vamos iniciar mais uma aula. A gente já voltou desde o dia 2, na segunda-feira, tá certo? Essa semana está sendo uma semana bem chuvosa, porque a gente ainda está no inverno, mas aí nós estamos aqui firmes e fortes, tá certo? Nós já estamos de volta também na nossa escola. Quem optou por voltar para a sala de aula, a gente está aqui na nossa sala de aula tomando todos os nossos cuidados, tá certo? Fazendo as precauções, tá certo? Utilizando a máscara, utilizando o álcool gel, o distanciamento, tá certo? Nós estamos aqui. Mas vamos lá ao que interessa, né? Isso, a gente já ficou bastante tempo em casa descansando, nas nossas férias. Nós vamos falar sobre a centralização do poder. Vamos lá? A gente vai iniciar aqui a nossa leitura, tá bom? Antes de pequenas aldeias virarem grandes... Gente, deixa eu ver se tá certo mesmo. Tá certo. Antes de pequenas aldeias virarem grandes cidades, a família tinha um papel fundamental nas comunidades. Em vários povos antigos, todas as grandes decisões que impactavam a vida da aldeia seriam debatidas em conselhos formados por líderes das famílias mais influentes. Essa influência era decidida pela posse de terras e pelos membros da família. Com o crescimento populacional e a necessidade de expansão das aldeias, ocorreram choques de interesse entre as comunidades que começaram a disputar entre si terras e recursos naturais, muitas vezes de forma violenta. Os chefes de família que lideravam e, consequentemente, venciam a disputa entre aldeias ganhavam prestígio dentro e fora da sua comunidade. De forma que, com o tempo, esses chefes vencedores controlavam, além das suas aldeias vizinhas, se tornando então centralizadores do poder local. Os reis não só coordenavam os soldados, eles tinham também influência política e autocrata, que quer dizer poder absoluto e independente. Isso foi ficando cada vez mais difícil para o único líder coordenar sozinho, de forma que, aos poucos, os chefes das aldeias foram delegando funções e outras pessoas de sua confiança, muitas vezes parentes próximos ou amigos da sua família. A essa organização de poder e influência dentro das comunidades deu-se o nome de Estado. Vamos continuar? E aí a gente vai falar agora sobre a religião e o poder, não é isso? Essa religião e esse poder, eu quero dizer a vocês que foi em épocas bastante distantes. E aí essa religião, ela tinha um grande poder. Vamos lá? Desde muito tempo, os seres humanos desenvolveram formas de dar sentido ao desconhecido. Atribuíram aos deuses eventos que não conseguiam explicar, como uma tempestade, o fogo e as nevascas. Com o desenvolver das comunidades, assim como os agrupamentos humanos e suas ferramentas, as crenças foram ficando cada vez mais elaboradas. Os cultos e as divindades se tornaram verdadeiras,
instituições religiosas, geridas pelos sacerdotes, que se mostravam como os mediadores entre os homens e os deuses. Com essa ligação ao divino, os sacerdotes gozavam de bastante influência dentro das comunidades. Sabendo desse poder, na Europa medieval, os líderes das aldeias e reis procuravam estabelecer as alianças com os sacerdotes locais, que legitimavam o poder dos reis, atestando que eles eram representantes da vontade dos deuses antigos na terra. Já no Egito e na Mesopotâmia, o rei também era sacerdote. Aí agora a gente vai falar sobre a escrita. Com a centralização do poder, os funcionários do Estado precisaram de formas para manter um controle forte sobre a quantidade de suprimentos da cidade. A circulação de mercadorias, os tributos a se coletar de aldeias vizinhas, os preços de itens de comércio e as medidas. Para atender a essa necessidade, criaram símbolos que iriam representar visualmente essas coisas, além de sua quantidade. Ao longo prazo, esses sinais dariam origem à escrita e aos números. Nas primeiras sociedades que adotaram esses símbolos, poucos eram os que sabiam interpretá-los. Apenas funcionários do Estado, sacerdotes próximos da liderança da comunidade e alguns reis. O resto da população ou não via necessidade ou não tinha direito a atender a tais símbolos que funcionavam. Na página 120, a gente vai falar sobre formas de organização. E aí a gente vai falar sobre 3 formas que hoje fazem parte, não é isso, da nossa sociedade, que hoje a gente vive. Que a gente vai falar sobre, podemos classificar as formas de organização pública e privada, e também a gente tem a organização social, política e econômica, não é isso? A social, ela está envolvendo aí pessoas. Política é quando a gente fala da política do nosso país, não é isso? Cada estado, cada município, ele é gerido aí por um parlamentar. O estado, ele é gerido pelo governo. O município, a cidade, ele é gerido pelo prefeito. E o nosso país, ele é gerido pelo presidente. E a econômica, não é isso? Que também a gente está interligado aí também a essa política. E aí a gente vai trabalhar na página 120. Vamos lá para a página 120. De organização. Provavelmente você já ouviu dizer que a união faz a força. Essa ideia está presente em muitas ações das pessoas, porque elas se juntam para melhorar a comunidade onde vivem, lutar por seus direitos, exigir providências do governo para ter qualidade de vida e etc. Todas essas situações são formas de as pessoas se organizarem, por isso são chamadas de formas de organização. Tais formas, em geral, servem para que as pessoas conseguirem atingir um objetivo comum, ou seja, algo que interesse a todas elas. Podemos classificar as formas de organização em pública e privada. A pública, ela é administrada pelo poder público e de uso gratuito a todos. Ou seja, existe uma eleição que hoje a gente pode votar, não é isso? A partir de 16 anos, sem ser obrigatório, a partir de 18, que é obrigatório. Homens e mulheres podem votar, não é isso? Existe um documento que se chama Título de Eleitor, e a cada 4 anos existem eleições. E aí a gente tem eleições para eleger prefeito, vereadores, depois a gente tem governador, deputado estadual, federal, senadores e o presidente da República. São essas pessoas, tá certo? Que elas fazem o gerenciamento, ou seja, elas tomam conta do nosso país. E aí ele fala que esses serviços, esse serviço é gratuito a todos. Ou seja, esse serviço ele é oferecido. E aí é oferecido educação, saúde, limpeza pública, muitos serviços são oferecidos. Mas a gente sabe que muitos serviços são oferecidos de forma
inadequada, não é isso? Irregular. Muita coisa precisa melhorar. Privada, administrada por uma pessoa ou várias pessoas e o uso é apenas mediante pagamento, ou seja, é aquela pessoa que paga, não é isso? Um plano de saúde é uma forma de organização privada. A gente necessita, não é, de um atendimento e aí eu pago para obter. A escola particular também. Aí a gente vai ver agora algumas formas de organização pública. A social, como no caso das pessoas que se organizam em associação de moradores para melhorar a comunidade onde vivem. Geralmente, cada bairro existe uma associação de moradores. E aí aquelas pessoas se juntam, não é isso? Para procurar melhorias para o bairro em que elas vivem. Política, como no caso das pessoas que se organizam em partidos políticos para exigir providência do governo para ter qualidade de vida. Também, não é isso? Existem alguns partidos, vários partidos no nosso país, e aí aqueles partidos, eles se organizam para poder dar o melhor, tentar exigir providências, tá certo? Para melhorar a vida da população. Agora a gente vai falar sobre a econômica. Como no caso das pessoas que se organizam em sindicato para lutar por seus direitos. Também, cada profissão, não é, tem aí o seu sindicato. E esse sindicato, ele está aí para lutar pelos nossos direitos. Tem aí o sindicato dos professores, dos médicos, das empregadas domésticas, que foi uma função que por muito tempo foi muito sofrida, não é isso? Aí, cada profissão aí se organizam, fazem um sindicato para poder lutar por melhorias, tá certo? Para lutar por seus direitos. Na sua comunidade ou no bairro onde você mora, existem locais e instituições que também representam essas formas de organização. Associações, grupos de apoio, empresas, lojas, cooperativas, comitês eleitorais, zonas eleitorais e etc. É importante que você participe dessas formas de organização, pois é nelas e a partir da convivência com outras pessoas que você aprenderá a lidar com os outros. E aí ele dá um conselho, não é isso? Que é importante a gente conhecer, é importante a gente procurar saber como elas trabalham, porque aí a gente vai ter aí uma melhor oportunidade de convivência. Também é fundamental para elas darem certo, que as pessoas que as formam sejam sinceras umas com as outras. Portanto, mesmo que você não concorde com as decisões da maioria do grupo, é preciso aceitá-la e contribuir para que tudo dê certo. Quando existe uma associação, não existe uma pessoa que vai dar aquele resultado, não é isso? Vai ser algo em conjunto e a maioria vence. Se eu não gostei daquele resultado, eu vou contribuir para que o resultado dê correto, para o que foi decidido não dê errado, até porque eu faço parte daquele grupo, eu faço parte daquela associação. Estado e nação, página 121. Estado é a organização política que exerce sua autoridade sobre um território concreto. A característica do Estado moderno é a soberania, reconhecida tanto dentro da própria nação como por parte dos demais estados. Todos os estados tendem, portanto, a ter certas instituições, tribunais, políticas e etc. para uso interno, bem como forças armadas para sua segurança externa. Funções que requerem um sistema destinado a recolher impostos. E aí, a gente, né, tudo que a gente compra, a gente paga imposto. E aí, esse imposto, ele vai direto para o Estado, para que esse dinheiro seja investido em educação, saúde, serviços públicos. Nação, agrupamento humano, em geral, numerosos, cujos membros são ligados por laços históricos, culturais, econômicos e linguísticos. Uma nação. Nosso país é uma nação. E aí existem culturas, existem fatos
históricos, existem fatos econômicos e existe a língua, não é isso? A nossa língua. Há estados com mais de uma nação e há nação que não possui estado. A organização do nosso estado. Hoje no Brasil, temos a presença do estado que controla e organiza setores importantes da nossa sociedade, como a educação, a saúde, a economia, a política nacional. Existe aqui a presença de 3 poderes. Aí a gente tem um poder legislativo, executivo e judiciário. A capital do Brasil é Brasília, que foi construída no governo de Juscelino Kubitschek e inaugurada em 1960. Nesses 3 poderes, cada um tem a sua função. Correto? Vamos lá. O executivo, ele é o poder, está representado na pessoa do presidente da República e no seu gabinete de ministros e secretários. O presidente é eleito pelo voto direto e exerce o mandato por 4 anos, com possibilidade de reeleição em sequência. Isso mesmo, o presidente do Brasil ele vai exercer por 4 anos. E aí ele pode pedir se candidatar de novo e ter a reeleição. Qual é a função do presidente? Administrar o interesse público e governar o povo de acordo com a lei. O legislativo, o poder legislativo, representado pelo Congresso Nacional exercido pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. Cada estado da União é representado por 3 senadores da República, ou seja, Pernambuco tem 3 senadores, lá em Brasília representando Pernambuco. Cada estado da União é representado por 3 senadores da República eleitos em votação majoritária. E as cadeiras na Câmara de Deputados são divididas de acordo com a população de cada estado, sendo os deputados eleitos por votação proporcional. O mandato dos senadores é de 8 anos e a cada 4 anos há uma eleição em que são renovados 1 terço e 2 terços da Câmara, alternadamente. O mandato dos deputados federais é de 4 anos. Qual é a função desse deputado? Criar leis para melhorar a vida em sociedade. O judiciário. O poder judiciário está representado pelos seguintes tribunais. E aí a gente tem vários tribunais. Tribunais federais, que é o STF, que conta com 11 ministros apontados pelo presidente da República e aprovado pelo Senado. É a instância máxima do poder judiciário. Suas decisões versam sobre questões pertinentes ao direito constitucional. Superior Tribunal da Justiça, STJ, Superior Tribunal Militar, STM, Conselho da Justiça Federal, Tribunais Eleitorais, Tribunais de Justiça, Tribunais de Trabalho, Tribunais Regionais Federais, cujos juízes ocupam o cargo em caráter vitalício. Qual é a função deles, gente? É aplicar a lei e julgar os crimes. E agora a gente tem algumas atividades para responder. Na página 123 e a página 124, tá certo? E na página 125, isso mesmo. Nós temos aí página 123 que vai para casa e página 124 que também vai para casa. Página 125, tia Fabiana, também vai para casa. Na página 123, ele está pedindo que você faça uma pesquisa no dicionário e defina qual é o significado da palavra organização. E aí você vai fazer a pesquisa e vai fazer. No segundo quesito, você vai voltar à leitura do texto e vai escrever responder as perguntas. Na letra A, para que servem as formas de organização? E aí você vai dizer para que servem as formas de organização. Letra B, quais são as diversas formas de organização? E aí a gente viu que nós temos 3 formas de organização: social, econômica e política. Quais são as formas de organização que você conhece? No seu bairro, na sua cidade, no seu estado, você reconhece algumas formas de organização? E aí você vai escrever. Você participa de alguma forma de organização? Você vai a alguma forma de organização? Sim ou não? No 3, você vai marcar um X
nas formas de organização que você já viu na sua cidade. Você já viu comitês eleitorais, grupos de apoio, partidos políticos, lojas, sindicatos, empresas, zonas eleitorais, associações de moradores. Você vai marcar o X para que você conheça. Na página 124, você vai diferenciar o que é Estado e o que é nação. No 5, você vai explicar o que é Estado. No 6, na sua opinião, existiram ou existem sociedades que não têm Estado? Justifique a sua resposta e aí você vai escrever. Depois, você vai diferenciar os 3 poderes, ou seja, dentro desses 3 quadradinhos, você vai escrever o que faz, de que ele é responsável, o poder executivo, o legislativo e o judiciário. Na página 125, você vai pesquisar qual é o nome do atual presidente e do primeiro presidente do Brasil. E aí, qual foi o primeiro presidente do Brasil? Qual é o atual presidente da nossa nação hoje? 9. Quais são os 3 poderes que existem no nosso país? 3 poderes, viu, gente? Legislativo, executivo e judiciário. Depois você vai marcar o X na alternativa correta e no 11 você vai pesquisar e listar algumas nações que não têm um território autônomo, que não possui Estado, tá certo? Então, para casa, tia Fabiana, vai ficar página 123, 124 e 125 no nosso livro de História. Na próxima aula, tia Fabiana faz a correção. Você também vai tirar foto e vai mandar para mim lá no aplicativo, tá certo? Beijo para todo mundo. Amanhã é quinta-feira e amanhã é dia de matemática, tá certo? Amanhã a gente se encontra com matemática, tá bom? Ó, beijo para todo mundo. Quem ainda não tinha assistido às aulas, vamos começar de novo, mais um semestre, não é isso? Vamos aí, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Vamos aí iniciar. Estamos iniciando, já começamos, tá bom? Ó, quinto ano, tchau, tchau. Até amanhã.